Pro Pima nos Esportes, a participação do professor Lúcio Borges, já treinou o Independente. Professor, primeiro, como é que sentiu o elenco, abalado depois dos resultados negativos do primeiro turno? Bem-vindo e bom trabalho. Obrigado. O elenco, é claro, está desconfortável com a situação, como todas as pessoas que fazem parte do clube, né? E não poderia ser diferente, é uma situação difícil, mas temos todo o retorno pela frente da fase. Em boa parte dos jogos, na maior parte dos jogos, o time jogou bem, é um time que tem qualidades dentro do que é a Bzinha, né? Nós não vamos enfrentar o Barcelona, então os nossos adversários são nivelados e é um trabalho de resgate, né? do estímulo, de acreditar, de ter coragem para os jogos. Afinal, estamos num grupo equilibrado e essa é a nossa missão, recuperar os pontos e as vitórias que nos escaparam no turno. O que te fez aceitar esse desafio, professor? É um clube de tradição, eu tenho assistido bastante a Bzinha, assim como acompanho bastante a A4, acompanho bastante futebol paulista e identifiquei que tem possibilidade de o clube retomar o caminho nessa competição. É uma competição que projeta tanto atleta, comissão técnica, como disse, um clube de tradição, então o presidente me telefonou em poucos segundos, eu disse sim e aceitei a missão, estamos aqui bem motivados para reverter essa situação com o clube. Quem não te conhece, qual que é seu estilo de treinador? Eu gosto de um futebol objetivo, então assim, a gente precisa se adequar, afinal essa divisão é uma divisão bem objetiva, né? São atletas, muitos vêm há pouco tempo da base, outros têm pouca experiência, então se você botar muita informação, você vai acabar travando o chip e não ajudando o atleta. Então nós temos um futebol combativo, não dá para você jogar na Bzinha a todo momento ofensivamente, então nós precisamos identificar os momentos do jogo. Talvez é isso que tenha faltado ao Independente. O momento que o jogo está para nós, então nós vamos buscar fazer gol. E o momento que o jogo não está para nós, nós vamos nos alinhar, proteger e evitar que tomemos gol nessa fração da partida. A diretoria aposta num treinador que conhece o futebol paulista, principalmente do interior, passagens por Rio Claro, União Barbarense. Esse vai ser seu diferencial aqui, Lúcio? Espero que sim, na verdade, assim, isso acho que faria mais a diferença até se fosse uma questão de pré-temporada, montagem de elenco, não é esse momento, né? Eu já tenho um elenco no clube, indiquei alguns reforços, mas é um trabalho de resgatar, de fato, a coragem desses atletas e a esperança de que há um caminho ainda na competição, né? E conhecer o futebol paulista acho que vai nos ajudar nesse sentido, mais a nível de saber quem são os adversários, quem são os treinadores, como os clubes estão se movimentando ainda no mercado com relação às suas fichas finais que tem livres aí de inscrição, né? Então é nesse sentido, mas é importante sim conhecer os clubes, atletas e os treinadores dessa divisão, isso nos ajuda a mapear o que nós vamos enfrentar. Lúcio, folgar na próxima rodada, para você foi bom, para dar mais um tempo para conhecer o elenco, para treinar mais, ou já queria que tivesse jogo no fim de semana? Na verdade é de fato uma faca de dois gumes, porque você tem um tempo a mais para preparar a equipe, isso é importante, então para mim eu preferiria folgar, e por outro lado, se você olhar a tabela, você vai entrar em depressão, porque vai ter gente pontuando ao passo que você está parado, e a nossa situação é muito desconfortável. Então assim, é justamente essa a missão, trazer a mente do atleta jovem para o nosso foco e para o nosso trabalho. Não adianta a gente ficar olhando a tabela e entrar em depressão. Nós precisamos focar no nosso trabalho e entender que as vitórias que nos escaparam no primeiro turno terão que vir no segundo, e se as vitórias vierem, nós não temos limite na competição. Se a gente ganhar metade, a gente faz uma competição honrosa. Se a gente ganhar todos, a gente classifica e muda completamente a nossa briga na competição. Então assim, precisamos focar, nos atentar ao nosso trabalho. É justamente essa matemática que eu gostaria de entender. Na nossa rádio, na nossa cabeça, 3 vitórias, o Galo com 10 pontos, ele pode beliscar uma vaga entre os melhores terceiros. Você já vai mais além? 4 vitórias, professor? Quer dizer, você teria que ter 100% no segundo turno para não depender de ninguém? Sim, mas assim, é o que eu digo, até uma matemática que eu não estou fazendo, a gente vai ter que ir no jogo a jogo, porque senão vai parecer que eu estou desconectado da realidade, né? Embora a gente não veio, eu falei com o presidente, quando ele me telefonou, falei, presidente, assim, eu só quero saber se apesar da situação difícil, a gente pode ter uma aspiração, uma ambição grande na competição. Porque se eu vier para cá apenas para socorrer, para fazer um socorro paliativo, então não faz sentido. E a nossa cabeça é essa, nós queremos algo grande na competição, mas primeiro nós temos que começar a ganhar. Então assim, eu nem faço uma matemática tão extensa, nós precisamos ganhar o primeiro jogo para pensar no segundo e ganhar o segundo, vamos ter que ir jogo a jogo de fato. Ô Lúcio, acompanhei seu treino hoje, muito bom por sinal, campo reduzido, dividiu em 4 equipes, e o que eu percebi, os jogadores estão se cobrando entre eles, xingando, falando palavrão.
Isso mostra atenção e é bom para o treinador que está chegando? Quer dizer, o jogador não está aí só para ganhar seu salário e ir embora, ele quer vencer. Sim, é preciso. O futebol é um ambiente, muitas vezes, com esse tipo de movimentação, né? Eu acho que se eu tiver que escolher entre um espírito totalmente apático e um espírito que às vezes até passa um pouquinho dos padrões na questão do linguajar, eu prefiro esse, então, de uma temperatura maior. Afinal, é isso que nós vamos precisar para que a gente supere a situação em que nós estamos. Tá, como é que foi a transição do André Guilherme para com você, Lúcio? Tranquila, ele te passou tudo o que aconteceu? Você, obviamente, com a facilidade hoje da internet, deu para assistir os jogos também, para ver que o Independente, você mesmo disse que foi bem nas partidas. Sim, ter um profissional da casa, uma pessoa comprometida com o trabalho, que acompanhou desde o início e de fácil diálogo, né, um profissional moderno, isso facilita bastante. Nós tivemos uma reunião antes do início dos trabalhos propriamente, em que eu pude tomar pé da situação, de quem é quem, né, os atletas que eu ainda não conhecia, e com certeza essa troca de informações no pré-trabalho encurtou o caminho e facilitou o processo. Falando nisso, conheci alguém do elenco? Trabalhou com alguém daqui? Trabalhei com poucos atletas, mas conheço bastante, porque eu de fato assisto muito jogo com foco em divisões de acesso, então é difícil um atleta que joga A3, A4, B ou segunda divisões dos 5 principais estados que eu não conheço, é difícil. Muito bem, Lúcio, para fechar, desde já te agradecendo, te desejando boa sorte, o que o torcedor do Independente pode esperar de você e do elenco nesse segundo turno, porque o torcedor está com a cabeça inchada, né? 1 ano e 3 meses que o Galo não ganha um jogo, professor. Acaba com esse tabu. Eu sou um cara trabalhador, objetivo, de fato bem objetivo, eu sou um cara prático e me dou ao trabalho, procuro simplificar a informação, simplificar as coisas, porque essa é a divisão, esse é o contexto que a gente trabalha no futebol, e eu espero que nesses dias de trabalho eu consiga transmitir isso para o elenco seja um elenco combativo, trabalhador, guerreiro, que simplifique o jogo de forma que nos aproxime da vitória. Se essa vitória tiver de ser de 1-0 sofrida, que seja, precisamos dos 3 pontos, e a Bezinha é isso, tem que entender isso na Bezinha, né? Então, o torcedor pode esperar um treinador transparente, que fala a verdade, que é objetivo, que trabalha pra caramba e que nesses dias tem como missão fazer com que o time também tenha essa característica. Toda a sorte do mundo, professor, conte com a gente. Boa Muito obrigado. sorte. Muito obrigado.